E, pessoal, estamos ao vivo. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Rafael. Fala, Antônio, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos dar uns segundinhos para a turma entrar aqui e já a gente pode puxar. Acho que vale enquanto isso a gente já ir se apresentando, né? Claro. O que você acha, Rafael? Quer começar contando um pouquinho de você, contando da Davi, depois eu me apresento e conto um pouco da 11. Fechou. Bom, pessoal, prazer para todo mundo aí. Antônio, muito obrigado aqui pelo espaço. Gente, meu nome é Rafael, sou CEO e sou cofundador aqui da Vi Benefícios, né? A Vi, para quem não conhece, é uma plataforma de Employee Experience em que a gente foca muito e hoje em benefícios, né? Então, em vez de seu colaborador receber um valor para vale refeição, vale alimentação, ele recebe um valor total em que ele pode alocar nas diferentes categorias que a CLT permite, né? Então, ele vai poder alocar em refeição, alimentação, cultura, mobilidade, né? Até mesmo pagar uma conta de um boleto de luz, de internet, de água. Então, a gente oferece essa maior flexibilidade para o colaborador. Poxa, bacana, bacana. Bom, eu sou Antônio Rocha, sou fundador da 11, e a 11 é a primeira Previtec do Brasil, né? Uma fintech focada em previdência privada, né? Em soluções de previdência privada para empresas. Então, hoje a gente está 100% focado no mercado corporativo, né? Então, a gente oferece soluções de previdência privada para empresas e também soluções de saúde financeira para colaboradores, né? Acho que tem tudo a ver aqui com o objetivo do nosso papo aqui, falar de bem-estar financeiro, falar de saúde financeira. Acho que é bem o que a 11 vem para trazer também para o mercado. Animal. Boa. Como é que Bom, será que a gente já está aqui de pessoas? Acho que pode Vambora? começar. Né? Então, vamos embora. Diga. Antônio, você que está aí super por dentro aí, você pode dar um pouco do panorama para o pessoal aqui, por que a saúde financeira é importante, por que as empresas, né, têm que se preocupar com a saúde financeira do colaborador e qual que é o impacto, né, de um colaborador com uma saúde financeira não ideal? Legal, Rafael. Acho que primeiro eu só vou até contextualizar um pouquinho por que a gente tanto fala saúde financeira, né, e não educação financeira. A analogia que eu sempre uso é a do médico, né? Não adianta você falar, poxa, o médico, ele obviamente conhece medicina, entende a doença, mas ele pode estar tão doente quanto qualquer outra pessoa. Então, é a mesma analogia que eu faço com saúde financeira, né? Então, falar de saúde financeira é diferente de falar de conhecimento, mas é muito mais de falar, poxa, como está a situação financeira da pessoa. As suas finanças estão saudáveis, você está conseguindo poupar, você está conseguindo, poxa, investir para o futuro, você está tranquilo, você está feliz quando você pensa sobre dinheiro, como estão suas contas e tudo, né? E por que isso é importante? Agora, para a tua pergunta, né? Por que é tão importante para empresas, né, se preocuparem e refletirem sobre saúde financeira dos colaboradores? A gente vê, tá, tanto em pesquisas aqui no Brasil como fora, o impacto que saúde financeira tem, né, na cabeça das pessoas. Então, a gente fez algumas pesquisas aqui na 11 já, com mais de 1.000 pessoas e tudo, e sempre dinheiro, né, dinheiro e trabalho, mas principalmente dinheiro, aparece como a principal causa de estresse entre trabalhadores formais. Então, é uma pesquisa com pessoas que estão empregadas, né, que não estou falando de pessoas desempregadas ou pessoas que estão buscando, nada disso. Estou falando de pessoas que estão empregadas. Dinheiro aparece como a principal causa de estresse nas pessoas. Mesmo durante a pandemia, dinheiro apareceu na frente de saúde, né, entre pessoas empregadas, o que é impressionante, né, o que mostra que o quanto que o dinheiro é um pilar, né, fundamental na vida das pessoas e o quanto que, poxa, se preocupar com o dinheiro afeta a nossa vida. E aí, dentro dos efeitos, né, de você se preocupar com o dinheiro, poxa, tem uma série de consequências, né? Então, as pessoas perdem o foco no trabalho, as pessoas, poxa, têm que sair para resolver pendências financeiras, as pessoas começam a olhar para o lado, né, e falar, poxa, será que eu deveria tentar arrumar outro emprego? Às vezes por uma diferença pequena de salário. Por quê? Porque o estresse financeiro está ali, né, martelando na cabeça da pessoa, é um mal silencioso, né? Animal. E eu acho que ainda mais no cenário como o Brasil é importante falar também, né, Antônio? Porque hoje, aqui, se as pessoas não tiverem tanta educação quanto a saúde financeira, ele acaba se endividando, né, com taxas aí de cheque especial, cartão de crédito, e quando você vê, vira aquela bola de neve, acaba até mesmo, às vezes, quando tem duas rotinas de trabalho, né? Então, ele já pegou, inclusive, em empresas parceiras que acabou descobrindo que o colaborador trabalhava de manhã na empresa, no fim do dia fazia um Uber ou alguma coisa parecida,
E quando ele ia ver a produtividade da pessoa lá embaixo, né, tinha uma jornada de trabalho de 12, 16 horas, que no médio prazo é impossível você conseguir produzir assim, né? Então acho que é um bate-papo super interessante que a gente vai ter hoje. Isso gera, inclusive, acidente, viu, Rafael? Esse exemplo que você falou é comum também em fábrica, esse mesmo né, achado de descobrir que as pessoas fazem, às vezes, jornadas duplas em outros lugares, e isso tem, inclusive, correlação com acidentes no trabalho, né? Por falta de sono, enfim, né, a pessoa se desconcentra e causa acidente no trabalho também. Então, é um assunto bem preocupante mesmo. E um ponto que chama atenção, assim, né? Ainda existe um pouco de tabu de falar de dinheiro, né? Então, acho que se já existe tabu de falar de investimento, né? Que está ganhando dinheiro, imagina de falar quando você está com algum problema financeiro, né, Antônio? E como que a empresa pode fazer para descobrir? Porque muitas vezes o RH, os gestores da empresa não faz ideia disso, né? O colaborador pode até não se sentir bem falar com isso, com medo de até mesmo, pô, vou te demitir ou não. Como você sugere para a empresa, pelo menos, ter um diagnóstico disso, né? Porque se ela não sabe, ela não tem como atuar. Acho que você tem razão, né? O brasileiro, né, é um senso bem comum, né? O brasileiro ele não gosta de falar de dinheiro, diferente até do americano, né? Eu tive essa experiência de estar nos Estados Unidos. O americano é muito mais. Você pega o seu colega e você fala, poxa, olha, tô com essa dúvida aqui das minhas finanças, me ajuda aqui a resolver. O brasileiro não, ele não gosta de falar com ninguém, ele tem vergonha, né, de falar, principalmente quando as finanças dele estão em apuros, né? Ele tem muita vergonha de falar. E quando ele vai recorrer a alguém, ele acaba recorrendo de maneira não preparada e, às vezes, recorre a quem ele não deveria recorrer, né? Vou dar o exemplo aqui, óbvio que não é a categoria toda, mas, às vezes, recorre a um determinado, né, alguém que vai aconselhar ele com incentivos contrários, é o gerente do banco com algum incentivo para empurrar um produto financeiro ruim para ele. Então, eu acho que o papel da empresa nisso é fundamental, né? E a empresa tem que criar, né, canais para essas conversas acontecerem, porque elas não surgem naturalmente pelas razões que você falou, né? Se você traz o tema estresse financeiro para o seu chefe, por exemplo, você vai ter receio de estar trazendo uma mensagem, poxa, quero um aumento, né? Mesma coisa do lado do chefe, né? Até comentei isso hoje quando estava falando da nossa live. É muito complicado falar de saúde financeira com os colaboradores, porque você fica naquela, poxa, eu vou falar de saúde financeira, mas aí se o pessoal vier para mim dizendo que está apertado, poxa, eu vou estar aqui, eu não consigo agora, ainda mais nesse momento, poxa, reajustar salário e tudo. Então, acaba ficando uma discussão muito centrada em salário, quando não deveria ser, né? Quando deveria ser muito mais ampla do que salário. Então, na minha opinião, né, e é um pouco do que a gente busca aqui, acho que o principal caminho para as empresas, né, conseguirem trazer esse assunto à tona é dando ferramentas para, de fato, diagnosticar a saúde financeira dos colaboradores, né, pesquisas, ferramentas de check-up, tudo isso, e também criando canais através dos quais esses colaboradores possam ter ajuda independente, sem conflito de interesse, né? Então, é uma maneira de você poder oferecer o conceito de saúde financeira ou ajuda, né, financeira para essas pessoas. Sempre falo que é muito parecido com o plano de saúde, né? A maneira de resolver saúde financeira não é tão diferente da maneira de resolver saúde física. É medicina preventiva, que é você fazer check-ups, né, educação e tudo, e depois você atuar com um médico mesmo para resolver o problema da pessoa, que é, de fato, um especialista independente que pode ajudar ela. Perfeito. E isso aí é engraçado, Antônio, que a gente estava estudando aqui esses dias, né? É um tópico que não adianta falar só de salário, né? E já tem um conceito lá fora que é o NDI, né? Que é o Net Disposable Income, que é basicamente tudo que você ganha, menos impostos, menos na despesa do dia a dia. E é surpreendente esse número. No PayPal, lá nos Estados Unidos, era cerca de 3%, né? E eles foram descobrir isso porque estava ajudando os food banks de lá, né? Então são lugares que normalmente as pessoas podem pegar para se alimentar. E ele viu, pô, temos que aumentar, né, o Net Disposable Income da empresa. Então você vê que é algo que eles não sabiam, foram descobrir isso ajudando um banco e, obviamente, que não dá para falar que é uma correlação direta, mas desde que eles começaram a isso, hoje o NDI deles está por volta de 18%, então, assim, saiu de 3 para 18, baita resultado, e o lucro dele mais que triplicou no período. Então, assim, obviamente que não é só a questão dos colaboradores, né, estarem com mais dinheiro, com uma saúde financeira melhor, mas é um pouco que o pessoal fala, né? Propósito e lucro deveriam andar de forma conjunta, né? E você vê que a saúde financeira é algo que impacta lá, impacta aqui com certeza, e as empresas ainda muitas vezes, não colocaram isso no radar, né? Então, ainda se fala muito pouco, né, desse assunto, né? Total.
E como se enxerga, assim, um pouco dessa questão da produtividade, né? Puxando esse caso do PayPal aqui para o Brasil, como você vê essa questão de saúde financeira, colaboradores, empresa, o que as empresas podem fazer para olhar um pouco mais a fundo esse direto? Olha, eu adorei o que você falou do indicador, né? Eu não conhecia, poxa, achei fantástica a ideia, né? E acho que a empresa ter, né, a gente conseguir, como empresa, ter esse termômetro é fundamental. Então, vou dar um exemplo aqui, parecido com o que você falou, né? Quando a gente rodou alguns check-ups de saúde financeira, a gente vê números na casa de 4%, 5% de colaboradores negativados, né? E a gente sabe, o Brasil tem milhões e milhões de negativados, né? São 70 milhões, enfim, é um número absurdo de negativados no Brasil, muito maior do que 4%, 5%, mas você não esperaria, né, na sua empresa, encontrar 4%, 5% de pessoas negativadas, com nome sujo, né? Então, o acesso a esse tipo de informação, eu acho que é o primeiro passo para as empresas poderem começar a agir. Então, por que eu digo isso, né? Imagina que você gostaria de saber, por exemplo, o nível de endividamento da sua base de colaboradores. Se esse nível de endividamento for alto, poxa, aí sim você deveria pensar em benefícios, por exemplo, que endereçam esse problema, né? Se esse endividamento não for um problema, aí talvez você tenha outras questões e outras dimensões de saúde financeira que você possa atacar. Reserva de emergência, por vezes não está bem investido, ou não tem tanta reserva, porque é uma falta de conscientização mesmo. Mas eu acho que passa primeiro por você conseguir ter um diagnóstico de como está a saúde financeira do colaborador, para aí sim criar estratégias para atacar pontos específicos dessa saúde financeira. Então, o que eu gostei do indicador que você falou é que nem sempre também, mesma coisa que a gente falou antes, né? Nem sempre a solução é necessariamente dar mais dinheiro, pode ser também educar esses colaboradores sobre gastos, sobre melhores práticas de gestão, de orçamento familiar, enfim, né, otimização de gasto para aumentar o disposable income, né? E acho que tem tudo a ver, isso tem tudo a ver, não sei, Rafael, o que você acha, mas para mim isso tem tudo a ver também com a agenda de benefícios flexíveis, né? Não, que a pessoa conseguir maximizar o que ela faz com o benefício dela. Cara, o pior que é um pouco a linha disso ainda, sabia, Antônio? Quando a gente começou com essa linha de benefício flexível, um dos pontos que mais chamou a gente, esse setor, eu diria que tem duas principais dores, né, ao nosso ver. Um é do lado varejista, né? Então, um restaurante, supermercado um pouco menos. As taxas são altíssimas, chegam a ser 3, 4 vezes maiores do que de cartão de crédito. E na maioria das vezes o benefício é para pré-pago. A antecipação de recebível, então, é loucura. A gente chega a falar de vezes 15% ao mês, mas tem uma taxa aí, o CDI a 3,5%, né? Então, assim, a Selic a 3,5%, então, assim, é altíssimo, ano. E tem um dado que chamou muito mais a nossa atenção, que era a questão do colaborador. Segundo o SPC, Antônio, 39% das pessoas que recebem benefício, seja ele vale refeição ou alimentação, vendem. Esse número tende a ser maior, porque se você vende o benefício, não é um crime, mas assim, é passível de demissão de justa causa. Então, assim, a pessoa está assumindo que está fazendo algo errado, né? Então, esse número a gente acredita que pode ser até maior, a pessoa que não assume por vergonha. E qual que é o problema dela vender o benefício? É cobrado uma taxa, né? Então, esse dealer aí, broker, como você quiser chamar, que compra o benefício de você descontando uma taxa, essa taxa chega até 20% do seu valor do benefício. Isso em um ano é um salário mínimo que o cara perde por não ter benefício flexível. Então, assim, muita gente fala, cara, saúde financeira, a empresa oferecer benefício flexível não vai ter R$1 de custo a mais, zero. Vai oferecer para um negócio para o cara que ele, para essa população dele, pensa que mais de um terço da população dele, na média, está vendendo benefício, ele vai poder chegar a recuperar um salário mínimo por ano, né, sem fazer nada, sem aumento de custo para a empresa. Então, muita gente fala, cara, olha o NDI, por isso que a gente até sabe um pouco mais desse índice, porque é algo que a gente fala, né, principalmente para as grandes empresas. E uma forma simples de você resolver um problema, dando um baita aumento para o colaborador, a rede credenciada é muito maior, né? Então ele consegue, desde um atacadão, enfim, vários lugares, não precisa ficar restringido aonde aceita ou não aceita, né? Porque hoje a gente usa uma bandeira master. E o colaborador vai aumentar muito, né, obviamente, a satisfação, a segurança financeira e o quanto de income ele vai ter disponível para gastar no mês a mês da melhor maneira para ele, né? Porque de vez em quando o Rafael tem um hábito de compra totalmente diferente do Antônio e a empresa dá um só, né? Inclusive a Procter estava falando que entrava até na pauta de diversidade dentro da empresa, inclusão, vale-refeição e alimentação, né? Porque eles tinham um vale-refeição lá altíssimo, que estava numa região cara de São Paulo. Então,
E alguns colaboradores falavam, cara, mas eu não quero gastar R$ 50 para me alimentar. Eu prefiro ter esse vale alimentação, comprar aqui, levar minha comida e gastar em casa. Então, assim, você vê que benefício é uma coisa que impacta diversas áreas, né? E impacta diretamente a vida do colaborador. Então, a gente acredita que sim, saúde financeira está ligado a benefício flexível, tanto por poder de escolha, né? Não está restringido a uma rede credenciada, que no fim do dia esse preço é repassado para o colaborador, né? Então, assim, é uma cadeia, é um efeito em cadeia. Se ele tem esse custo, o custo aumenta, ele vai acabar repassando. Ele vai acabar repassando. A gente acredita que no fim do dia é win-win para todo mundo, né? Então, a gente vê muito ligado a essa questão de benefício flexível e saúde financeira, né? E, obviamente, que aí na pandemia agravou ainda mais, né? Então, assim, tinha gente que tinha vale-refeição, não tinha onde utilizar, restaurante fechado, vamos pegar vale-alimentação, agora vou no mercado, não consigo utilizar. Até ano passado não aceitava nas aplicativos de delivery, então o cara ficava com o dinheiro preso. Para piorar, muitas vezes as pessoas estavam em casa, não tinham uma internet adequada para o trabalho, né? Luz, a gente olha isso como ferramenta de trabalho, inclusive, né? Então, acho que a empresa deveria fornecer isso para o colaborador, uma internet, um auxílio luz, né? Para ele poder conseguir trabalhar melhor, e o benefício flexível vem de novo nessa seara para ajudar, né? Que se você consegue se alimentar em casa, é mais barato, uma parte você pode até alocar para outros benefícios, né? Então, a gente viu aumentar muito o benefício de cultura, né? Então, streaming foi uma coisa que a gente viu. A gente veio aumentar o benefício de home office e, obviamente, dessa questão de ajudar o colaborador a não precisar vender o benefício no fim do dia. Nossa, puxa, é sensacional. Eu não sabia desse mercado, quer dizer, eu imaginava que o número de pessoas vendendo o benefício era alto, mas não sabia desse nível de desconto. É praticamente uma agiotagem, né? De certa forma, né? 20%. Mas se você for ver, Antônio, o que acontece? É uma agiotagem, mas esse cara já tem o custo alto da empresa de voucher, porque, imagina, normalmente é super informal, então já tem a taxa lá que chega a 9%, mais antecipação de recebível, repassa para o cara também, né? Então, assim, no fim do dia, tem um spread que é alto, inegável, mas o custo básico já é alto também. Então, por isso que são números assustadores, né? Poxa, e acho que o que você comentou, né, tá aí um exemplo de, poxa, como que, né, dá para melhorar a saúde financeira de modo tangível, né, sobrando mais dinheiro, sem necessariamente ter custo para a empresa, né? No caso da Previdência é muito parecido, né? A gente fala, poxa, Previdência é um negócio que, assim, até o lançamento da 11, né, espero que isso já esteja mudando, era um negócio que era visto como, poxa, coisa de empresa gigante, coisa de velho, poxa, vou ter uma Previdência, coisa de velho e tal. E, na verdade, não. Na verdade, a Previdência, eu costumo até dizer que ela é um benefício flexível, né? A grande maioria dos planos de Previdência, o colaborador só recebe a coparticipação da empresa se ele também resolver poupar. Então, o que a empresa acaba fazendo é um incentivo à poupança desse colaborador. Então, se ele resolve pegar uma parte da receita dele e poupar automaticamente em folha, e esse automaticamente em folha faz toda a diferença no hábito de poupança, né? Tem um livro aí, para quem estiver na live, que eu recomendo sempre que eu falo, que é aquele Nudge, né, que é um empurrãozinhos psicológicos, né? Aí é uma versão dele agora, Antônio. Ah, é? Sai agora em agosto. Já vou pegar. Será que metade do livro fala sobre Previdência, né? Metade do livro. E o fato de você conseguir ser descontado automaticamente é a primeira lição de qualquer educador financeiro, né? A pessoa vai falar, pague a você mesmo primeiro. Ou seja, né, você não deveria fazer receita menos despesa é o que eu vou guardar. Não, deveria ser receita menos o que eu quero guardar de objetivo, e aí o que sobra é o que eu tenho para gastar. E acho que a Previdência, né, descontada em folha, ela consegue fazer exatamente isso. Ela inverte essa lógica, você aprende a viver com aquele patamar menor, né, e você ajusta os seus gastos para aquilo e cria uma poupança que ela não existiria sem o instrumento. Então, como instrumento de criação de poupança, né, dentro de uma comunidade, que é a comunidade dos colaboradores da empresa, é altamente eficiente. Você vai falar, puxa, a empresa, né, se ela quiser dar coparticipação, o que não é obrigatório, ela poderia colocar essa previdência em folha sem dar coparticipação. Mas se ela quiser dar coparticipação, tem um custo extra para ela? Tem, mas ela está incentivando o colaborador a poupar. Não é? O colaborador tem a flexibilidade também dele, se ele não quiser poupar, se ele não tiver conseguindo, ele não vai poupar, e a empresa também não vai gastar. Então a empresa acaba só fazendo a coparticipação para aquele colaborador que consegue, de fato, poupar. Então, é um instrumento bacana, tem incentivo fiscal para caramba para a empresa, né, não tem encargo, então acaba sendo um dos jeitos mais eficientes
da empresa colocar, né, recursos para esse, disponibilizar recursos para esse colaborador atrelado a uma poupança de longo prazo. Dá para colocar vesting, dá para fazer incentivo de retenção. Então, é um negócio bem legal também. E é o que eu falo, também é outro jeito, né, outra ferramenta, assim como benefícios flexíveis, é outra ferramenta para você melhorar a saúde financeira a um custo muito baixo ou mesmo zero, no caso de uma previdência sem coparticipação, por exemplo. E aquele negócio engraçado, né, Antônio? Acho que a gente nunca ouviu falar ninguém que se arrependeu de começar a investir cedo, né? Então, assim, o cara falou, cara, puta, queria ter começado mais tarde. Acho que é sempre o contrário, né? Queria ter começado mais cedo. Antônio, tem algumas perguntas aqui, acho que Vamos lá, vamos para as perguntas, boa. O pessoal está perguntando como funciona a implementação da 11 e se o processo é demorado, né? E já perguntaram aqui se tem custo. Fernanda, zero custo, tá? Da 11, a não ser que a empresa queira fazer uma coparticipação, Antônio. Vê se eu estou vendendo certo, hein? Pode me corrigir. Está vendendo perfeito, não. E a Vi também, Fernanda, é sem custo para as empresas. Fernanda, você pode falar um pouquinho como é o processo de implementação, se tem diferença para PJ, CLT, né? Acho que são coisas importantes. Se é para qualquer tamanho de empresa ou não, como que funciona? Maravilha. Começando até pela última pergunta, né? Se é para qualquer tamanho de empresa, a resposta é sim. Hoje a gente já tem na 11, né, empresas de 10 colaboradores, empresas de 2.000 colaboradores. Então, acho que vale para todos os tamanhos. Tradicionalmente, era sim um benefício de empresa grande. Por quê? Né? Porque, por ser um benefício visto, né, percebido como complexo, PGBL, VGBL, regras de imposto, então era uma coisa que exigia, né, o suporte de uma corretora de benefícios, precisava ter um RH com uma pessoa dedicada para gerir o benefício, nada disso precisa mais. Então, acho que com a chegada de soluções como a da 11, totalmente digitais, no aplicativo para o colaborador, uma plataforma para o RH, né, autosserviço, com suporte nosso, então isso torna o benefício acessível para empresas muito pequenas, porque o custo operacional de se colocar o benefício é virtualmente zero. A integração em folha é a mesma integração em folha que qualquer desconto em folha, né, tiver. Então, é muito simples colocar. Na verdade, a empresa faz o desenho desse plano, né? Então, tipicamente, a gente faz um desenho de cenários de plano para essa empresa, né? Como é que a gente quer o plano? Vai ter coparticipação? Não vai? Como que vai ser essa coparticipação? Você vai acompanhar o investimento do colaborador? Essa coparticipação vai ser maior para níveis gerenciais ou não? Já teve caso nosso que foi o contrário. Muito interessante isso, que a empresa quis dar coparticipação maior para a base de colaboradores, porque entende que o corpo gerencial, a diretoria, já tem incentivos de longo prazo diferentes, né? Então, é uma coisa bem customizada, uma conversa que a gente tem com a empresa, define-se um cenário, desenhado esse plano, a implementação é muito simples, né? Onboarding no aplicativo, muito parecido com em todos nós, né? Onboarding no aplicativo, gestão direta numa plataforma web, e o benefício está ali, já começa a ser imediatamente valorizado pelo colaborador. Como é que é o Davi? Cara, é tão simples quanto. Tem uma plataforma também, autosserviço, a gente tem, obviamente, nossos consultores, vendedores, né? Que é importante ressaltar que benefício flexível não é dar um cartão pré-pago que você pode sair gastando em qualquer lugar, não é isso, não faça isso. Não faça isso, né? Tem problema tributário e trabalhista, tá? Então tem as categorias certinhas que vocês têm que seguir, tem o mínimo de convenção coletiva, então assim, tem algumas regrinhas, então é por isso que a gente tem um time de vendedores, consultores para ensinar. Mas uma vez definidas essas regras, partir para o abraço, né? O cartão chega na casa do seu colaborador, ele desbloqueia pelo próprio aplicativo com QR Code, ele seleciona, né, onde ele quer jogar o saldo dele, então fica lá. Se ele errou, não tem problema, ele pode voltar, então tudo real time. Então é super simples, ele vai ter um cartão, vai passar na função crédito, na rede credenciada Mastercard, né? Então a alimentação, refeição, sem segredo. A gente também atende empresa aí de uma vida, 2 vidas, até gigantes como a Whirlpool, a Bayer, IPG, enfim, uma série de grandes clientes hoje em dia que a gente já tem. Antônio, mais uma pergunta aqui que eu acho que é perfeito, da Júlia Bergamo, se a 11 ajuda na educação financeira facilitando o economiquez, né? Sim, sem dúvida nenhuma, isso é um pilar nosso, é a saúde financeira e é a educação financeira. Então, a gente tenta, né, sempre trazer finanças de um jeito divertido, né, com uma linguagem acessível para o colaborador. Então, a gente não fala economiquez, a gente tenta evitar ao máximo, né, o uso de expressão em inglês, sigla de finanças, né, até o próprio PGBL, VGBL, progressivo, regressivo, a gente tenta evitar ao máximo esse tipo de terminologia e tenta traduzir, né, o que esses termos significam para as pessoas. Então, vou dar um exemplo, a gente tem uma newsletter semanal, chama Papo das 11, que debate de um jeito super leve
né, trazendo temas do dia a dia, debate conceitos de finanças pessoais, né, e a gente traz isso para todos os colaboradores das empresas clientes, e acho que é um canal super legal também. Mesma coisa para os especialistas, né? Então, na solução de saúde financeira da 11, os colaboradores podem fazer check-up de saúde financeira e podem fazer consultas, né, com especialistas em finanças pessoais, gratuitamente. Então, o colaborador pode entrar e marcar uma consulta e fazer uma consulta com um especialista. Esses especialistas também são treinados, né, a evitar usar terminologias complexas de finanças, porque senão você inibe, né? Você inibe a pessoa até de marcar, se assusta. A pessoa, poxa, eu não vou nem marcar essa consulta com um especialista em finanças, porque senão eu não vou entender o que ele vai falar, ele vai achar que eu não sei, poxa, eu não tô confortável. Então a gente tenta evitar isso até para facilitar essa interação. Animal. Júlia, não, você não pode usar para tudo, como a gente está falando. Tem certas categorias da CLT, mas basicamente, né, diria que atende aí 80% da necessidade do seu colaborador. Alimentação, refeição, cultura, mobilidade, educação, auxílio home office. Então, acho que essas são as principais categorias que se podem utilizar o benefício. E, Antônio, nesse cenário, assim, com a pandemia, né, estresse financeiro, a gente sabe que teve, inclusive, alguns cortes, né, de salário. Como você vê isso com a Previdência, né? O colaborador está parando, está continuando? Qual que é a sua sugestão para a empresa, até para a gente olhar um pouco nesse cenário? Claro. Então, tem algumas coisas legais, né? Eu vou falar do ponto de vista do colaborador e depois do ponto de vista da empresa, né? Então, do ponto de vista do colaborador, o que a gente viu no ano de 2020, né, principalmente, né, o segundo semestre, a gente viu um fluxo de resgates que foi um pico histórico, né, na previdência privada, tanto individual quanto corporativa, estou falando de mercado mesmo. Foi um dos anos com o maior número de resgates de previdência, o que para mim é excelente. Para mim é uma conclusão de que o benefício está servindo exatamente para o que ele deveria servir, que é de fato uma reserva. Não é uma reserva, né, para curtíssimo prazo, mas é uma reserva para uma emergência no médio e longo prazo, como, por exemplo, uma pandemia. Né? Espero que não aconteça mais, né? Que a gente espera que não aconteça mais, mas é esse tipo de coisa, né, que a Previdência ela consegue ajudar. Outro exemplo, né, a Previdência, geralmente a contribuição da empresa, a coparticipação da empresa, ela tipicamente fica acessível para o colaborador na aposentadoria ou na saída desse colaborador da empresa, seja ele porque ele foi demitido ou seja ele porque ele pediu demissão, exceto, claro, justa causa. Então, para mim, também tem o papel, a Previdência também tem esse papel de, no momento onde o colaborador, né, eventualmente, poxa, agora a pandemia foi demitido, ele pode contar com esse dinheiro, né? E eu sei, é claro que esse dinheiro estava reservado para a aposentadoria dele, etc., mas vamos lá, né, no aspecto prático, a pessoa está sem dinheiro, acabou de ser demitida, ela vai ter acesso a essa contribuição da Previdência e esse valor vai ajudar muito ela nesse momento. Então, foi uma coisa que a gente viu acontecendo demais ano passado, né, e esse ano continua. E do ponto de vista da empresa, eu acho que tem outras coisas legais da Previdência, que é a flexibilidade que ela traz. Então, quando você pensa, né, em total compensation, ou seja, o montante total que você, né, disponibiliza aos seus colaboradores, incluindo tudo, né, incluindo salário, incluindo benefício, incluindo tudo que você disponibiliza, a Previdência tem um papel importante. Primeiro porque, como eu falei, né, ela é muito mais barata para a empresa, né, versus o benefício para o colaborador relativo ao salário. Então, você paga salário, você vai ter um monte de coisa, vai ter encargo em cima, etc. Previdência não, você não tem encargo, tem benefício fiscal, tem possibilidade de colocar vesting. Então, ela é mais eficiente do ponto de vista de investimento da empresa e ela é mais flexível. Então, o que a gente viu foram algumas empresas na pandemia suspenderam as contribuições da empresa, as coparticipações da empresa, durante os meses da pandemia, e agora algumas estão voltando com essas coparticipações. Então, o instrumento de Previdência permite isso, né, que você, com salário, você teve que pegar a aprovação da lei, a lei teve que aprovar, reduzir jornada, reduzir salário, né, e claro que, ninguém quer essa situação, mas por vezes a empresa conseguir flexibilizar um pouquinho mais os custos no momento de estresse, evita com que ela faça, né, demissões, por exemplo, né. Animal. E acho que baita pergunta do Raul, na verdade. Ele comenta que já teve, né, previdência privada nas empresas que ele havia trabalhado, mas a rentabilidade do fundo não era boa. A 11 possui boas opções de fundo de investimento? Sim, esse é um tema comum, viu, Raul, Rafael. As previdências no Brasil, né, acho que nesse ponto é similar com o mercado que a Via atua, né, um mercado onde tem incumbentes grandes estabelecidos e que, por serem quase que um
não vou chamar de monopólio, porque são vários, né? Mas por ser um mercado fechado, um clubinho, no caso da Previdência, 90% do mercado estão na mão dos 5 maiores bancos, né? 90% do mercado, com 5 maiores bancos. O que aconteceu? Esses bancos, tradicionalmente, têm uma oferta de fundos geridos pelo próprio banco, com taxas absurdas, enormes, e por serem previdências corporativas, essas taxas ficam ainda mais escondidas, porque não está visível. Então, você tem o colaborador pagando ali 1,5%, 2% ao ano de administração num fundo de renda fixa, o que é um absurdo, né? Por quê? Porque ninguém está olhando, né? A empresa também muitas vezes não vê, porque é complexo, ela não sabe, não tem um relatório, não tem área para pegar isso. Então, na 11, né, e a gente tem a Zurich como seguradora parceira, foi uma das coisas que a gente conversou muito com eles, a gente tem diversas gestoras de mercado. Então, a gente traz gestoras de mercado, né, você tem uma Legacy, uma ZQuest, uma Arx, gestoras renomadas de mercado que estão competindo no mercado e que, portanto, têm taxas de administração justas, né? Mesma coisa com os nossos próprios fundos. A gente também é gestora, então a gente tem também um fundo multimercado nosso, que a gente também tem como premissa a baixa taxa. O futuro da nossa indústria de previdência é um futuro onde as taxas são baixíssimas. Não tem espaço para você, né, cobrar taxa alta num produto de previdência, que é um produto exatamente para acumulação no longo prazo, onde qualquer 0,1%, quando você compõe isso por 10, por 15, por 20 anos, faz uma grande diferença lá na frente, né? Não sei se foi parecido na tua indústria, né, Rafael? Total, você falou assim, eu falei, puta, já ouvi esse filme. O nosso são 3 empresas, 82% do mercado. Olha que absurdo. Duas com parceria com bancos também. Então, acho que a gente conhece um pouco dessa dor. E aqui, uma última pergunta. Se vocês têm cases, né, para que o pessoal que está assistindo a gente pudesse levar para o RH da empresa, para dar uma ideia aí de benefício, né? Eu, particularmente, sou fã de investimento, sou fã de educação financeira, acho que é super importante, né? Quanto mais cedo a pessoa olhar, não é ruim, nunca vai ser ruim, né? E aí, imagina, aí, obviamente, só tem que adequar ao seu tipo de risco, né, com o fundo, mas aí acho que são outros 500, né? Aí acho que você até pode falar um pouco disso. A pessoa pode escolher o fundo para ela ou a empresa que escolhe? A pessoa pode escolher o fundo, né? E antigamente a coparticipação da empresa geralmente ficava num fundo que a empresa escolhia e a participação da pessoa, né, o investimento da pessoa ficava num fundo que ela escolhia. Então você tinha 2 fundos diferentes, a parte dela e a parte da empresa. Hoje em dia, nos planos mais modernos, né, e todos, inclusive, o que a gente vem fazendo hoje, já é diferente. A empresa, né, a coparticipação da empresa já fica no mesmo fundo que o colaborador escolhe. Então acho que isso é legal. Né, e até falando um pouquinho da nossa experiência recente, a gente lançou em outubro, mas da nossa experiência recente já com planos rodando desde o lançamento, o que a gente vê, né? Planos com coparticipação, aí na casa de 4%, 5% do salário, que não são coparticipações, né, enormes, tão altas, e aí vale até dar um número interessante para o pessoal que está, né, vendo a gente aqui. Um plano de coparticipação 5% vai custar para a empresa 1,5%, tá? Então, essa a ordem de magnitude do quanto custa versus o quanto é percebido pelo colaborador. Então, um plano desse de 5%, a gente vê adesões na casa de 90% dos colaboradores, 85%, 87%, depois de alguns meses de fluxo de adesão. Então, a gente vê uma adesão altíssima, uma valorização, índices de valorização do benefício muito altos também. A gente fez agora no final do ano campanhas para aportes esporádicos, que a gente conseguiu 25%, 30% da base de colaboradores fazendo aportes esporádicos, ou seja, fazendo aportes extras no momento do 13º, no momento do pagamento do bônus. Quem tem PGBL, por exemplo, que pode aproveitar benefício fiscal até 12% da renda, né? A gente faz, né, obviamente, né, um aconselhamento dessas pessoas. Olha, você ainda tem um espaço de benefício fiscal, invista um pouco mais aqui. E a gente vê uma adesão, né, a esse tipo de comunicação muito alta, o que para a gente mostra, né, o quanto que o benefício é sim valorizado, né, mesmo por pessoas mais jovens, pessoas do mercado de tecnologia, né, então é muito bacana isso. A gente está agora no meio de uma implementação, vale até comentar, para a Mobile, né, varejista de imóveis, e é um time super jovem também, né, o time de tecnologia, o time de operações, o time de CDs dele é um time jovem, e é um time que está vendo muito valor também em ter um benefício como Previdência, né? Não, animal. Vamos pingar aqui nosso pessoal de RH para bater esse papo com vocês. Vamos, bora. Desse investimento. Tem uma pergunta aqui da Júlia, acho que é bem bacana.
ela diz que tem pouco conhecimento em investimentos, né, e gostaria de ter auxílio no processo. A 11 ajuda a escolher esse fundo certo? Ajuda sim. E aqui, de novo, né, no mercado de investimentos, quem já investiu em corretora, em banco, sabe que você tem que preencher um questionário de perfil do investidor, o famoso suitability, né? Isso não existia na Previdência. Assim, não existia esse conceito. Então, as pessoas não tinham a menor ideia, né? Acabavam caindo num fundo, geralmente um fundo conservador, muito aquém, né? Muito mais conservador do que as pessoas propriamente são, mas elas caíam disso por padrão, né? Tem esse fundo aqui, vai esse fundo aqui que tá tudo certo. Então, não tinham muita noção. Então, o que a gente fez, já em linha com né, uma normativa nova da SUSEP, que começou a valer agora esse ano, a gente já está fazendo fluxos de suitability. Então, quando a pessoa faz a adesão, ela já define o perfil de investidor dela, ela já vê, dentro de todas as opções de fundo, aqueles fundos que estão de acordo com o perfil de investidor dela, e aí sim, ela escolhe o fundo que ela quer investir, né? E o que a gente está vendo é muita gente já saindo da renda fixa, assim como investimentos em geral, com previdência é a mesma coisa, saindo da renda fixa pura e indo para fundos multimercado, buscando maior rentabilidade, que é, né, e buscando maior diversificação também. Se você fica na renda fixa, enfim, claro, você tem, né, virtualmente zero risco de perder, mas você também acaba ficando não diversificado, né? Então, acho que a gente também atua bastante nisso. Animal. E, por fim, aqui, Antônio, acho que chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, acho que investimento dá pano para manga, né? Se dá. Quer falar sempre bastante, acho que todo mundo gosta de falar de investimentos, assim. Antônio, hoje, quando vocês vão implementar assim a 11, quanto tempo demora? Depois que a gente definiu a implementação, dá para fazer em um mês. É mais o ciclo de desconto em folha da empresa. Então, geralmente tem um ciclo de desconto em folha. Então, geralmente a gente faz, né, um período de 15, 20 dias de comunicação, e se der, já desconta naquela folha mesmo, se não, na do mês seguinte. Mas é muito rápido, tá? Tanto fazer uma implementação nova, um plano novo, como também é rápido, depois de tudo fechado, o contrato assinado, também é rápido fazer uma portabilidade. Tipicamente, as portabilidades corporativas demoravam 3, 4, 5 meses, né? A gente tem conseguido fazer, a gente está conseguindo fazer na 11 em 2 meses. Né? Então, ou até, por vezes, até um mês. Do nosso lado é super rápido, claro que a seguradora de origem também tem que disponibilizar os dados e tudo para poder fazer essa portabilidade. Então, está sendo realmente muito fácil, e a gente está usando muito tecnologia para trazer isso. Né? O pessoal está perguntando ali o custo para usar a Via ali também. A RVA, comenta aí, Rafa. Vitor, nosso custo, assim como a 11, é zero, tá? Então não tem custo nenhum para a empresa, né? Acho que no fim do dia a nossa ideia aqui é sempre levar o melhor para o colaborador com o menor custo possível para a empresa. E implementação, Rafael, como é que é também? Mesma pergunta para você, como é que é o tempo para implementar, como é que funciona? O nosso, sim, a gente normalmente demora cerca de um mês também, né? Então você está com o atual fornecedor, aí para de fazer pedido, vem para a gente. O nosso ponto, que ainda não consegue fazer 100% digital, é a entrega de cartão, né? Então, a entrega de cartão em São Paulo, as principais capitais, a gente está fazendo cerca de 3 a 4 dias úteis, né? Então, super rápido. Mas tem casos que, tipo, a pessoa não está na casa, não recebe, né? Então, a gente costuma dizer que é um ciclo de um mês, né? Fecha o benefício antigo, implementa o novo, o tempo do cartão chegar. Então, por exemplo, obviamente, a gente nunca vai arriscar começar uma implementação, vai no meio da semana que vem, que já está próximo aí do fim do mês, para o colaborador não ter o benefício. Então, se começa no mês, dá para implementar até no mesmo, mas se começa no meio para o final, a gente prefere para fazer no próximo. Vitor, você pode entrar no nosso site, vi.digital/contato. Aí lá se preenche o formulário, em até um dia útil, o pessoal entra em contato com vocês aí, para tirar qualquer dúvidas, estudar, trazer case, se vocês quiserem falar com clientes nossos também, é possível. Então, acho que isso é bem bacana. Antônio, aqui um pouco de curiosidade minha. Claro. O perfil mais da galera que adere ao plano de previdência, você diria que é um perfil mais de diretoria, gestores, um perfil mais jovem, início de carreira? Quem que você acha que é hoje? Olha, isso acaba sendo muito reflexo do desenho do plano. Então, no fundo, né, quando a gente fala de previdência, especialmente com coparticipação, que é a grande maioria do mercado, né, a coparticipação é um incentivo forte para as pessoas aderirem, né? Então, acaba que o mercado hoje é um pouco assim, como você falou, né? Geralmente aderem mais cargos de liderança. Por quê? Porque os planos geralmente, né, beneficiam mais cargos de liderança. Tem coparticipações maiores,
né, limites de coparticipação maiores, escalonados, né, para a liderança, e aí acaba que a adesão nesse público fica maior. O que a gente vê, né, e é uma coisa bem interessante, bem diferente do senso comum, tá? É de que, mesmo colaboradores que ganham pouco, quando você oferece uma coparticipação de R$50 por mês que a empresa faz e fala para esse colaborador, se você investir R$50 por mês, eu vou colocar mais 50 com você, a gente está tendo adesão de 70%, 80% também. Nossa. Então, é um pouco de mito esse negócio de, não, mas não adianta oferecer previdência para quem ganha R$2.000, porque essa pessoa não tem nada para poupar. Assim, isso é de um preconceito, né, e de uma cegueira, assim, enorme, e é muito comum você ouvir isso no mercado. Quem estiver ouvindo a gente aí e já pediu uma previdência, né, uma cotação de previdência de banco e tal, vai ouvir isso. Não oferece para quem ganha abaixo do teto do INSS, porque não faz sentido para essas pessoas. Outra falácia, né? Mesmo quem ganha abaixo do teto do INSS, isso não quer dizer que a pessoa vai manter a renda dela na aposentadoria. Pelo contrário, ela geralmente, se ela ganhar no teto do INSS, ela vai se aposentar, e se ela não fizer isso por 40 anos, ela vai ganhar 70%, 80% do teto. Então, ela já vai ter uma queda de 20%, 25% da renda dela. Então, assim, e é um preconceito as pessoas acharem que quem ganha pouco não consegue poupar. Pelo contrário, consegue, e é tão importante quanto, né, pessoas que ganham pouco pouparem também para a aposentadoria. Então, a gente tem visto que tem muito mais a ver com o incentivo e o desenho dos planos do que propriamente dito com o estigma ou com alguma correlação de idade, de cargo. Né? Animal, meus Deus. Parabéns aí pelo que vocês estão construindo. Acho que vocês estão... legal, vamos em frente, a gente. E é algo bom, né, para as pessoas. Acho que, quanto mais cedo começar a ter essa educação, saber onde investir, começar a se interessar, ter um cuidado, né, com o dinheiro, acho que não faz mal nenhum. Né? É isso. Não tem por que não. Não tem por que não. Pessoal, acho que a gente está chegando aqui ao final. Antônio, queria muito agradecer aí a aula que você deu. Acho que é um assunto bem legal aí. Eu espero que cada vez mais tenha mais espaço dentro das empresas. Vou falar com o pessoal aqui da Vi para falar com vocês também. Que, vamos falar cruzado. Vamos falar da Vi também. É importante. Tem uma última pergunta aqui, Antônio, do Jean. Eu sei que tenho que investir, mas até hoje não comecei. A previdência privada serve como primeiro investimento? Super. Serve super como primeiro investimento. É a maneira de você começar a poupar, mesmo que seja pouco, direto do seu contra-cheque. Então, você vai fazer a principal coisa que você tem que fazer, que é poupar de forma recorrente, de forma regular, e aproveitar que, poxa, você, imagina que você seja novo, mas aproveitar que você é novo e ainda tem, né, o longo prazo pela frente para você, né, acumular mais capital ao longo do tempo. Então, é um instrumento muito bom, inclusive, para quem quer começar a investir. Jean, e o que acontece? Como que funciona? Vamos supor, tirei R$50 do meu salário por mês para colocar na previdência privada. Quando que eu posso retirar? Na verdade, se você tirou do seu salário para colocar, você pode retirar a qualquer momento. O dinheiro é seu, você pode retirar a qualquer momento, você não precisa sair da empresa ou se aposentar para mexer com a sua parte. Né? Então, a sua parte é sua, você pode resgatá-la a qualquer momento. A coparticipação da empresa, a empresa, sim, pode ela colocar regras sobre essa retirada, geralmente, né, atrela isso a você permanecer tantos anos na empresa, e aí acaba virando um incentivo para a retenção, que é muito bom para a empresa também. Né? Animal. Bom, pessoal, queria agradecer a todos que participaram. Antônio, brigadão aí pela aula de investimento, acho que foi bem bacana, é um assunto que tem que abordar mais, né? Antônio, se o pessoal quiser continuar esse bate-papo com vocês, por onde ele pode contatar vocês? Pelo nosso site, super fácil de lembrar, né? www.11.com.br. Vai ter lá também o botãozinho de, poxa, quero conversar, né? Tem até o nosso chatbot, a Ana, que também pode dar para começar a falar com ela também. E rapidamente também alguém vai entrar em contato e vai pegar a conversa de lá. Perfeito. Bom, queria agradecer também a todo mundo que está online aí. É um prazerzão estar com vocês. Antônio, novamente, obrigado mesmo e espero poder bater mais papo aí com vocês. Super obrigado, Rafael, e parabéns também pelo que vocês estão construindo com a Vi. Muito legal, muito legal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.